A paz do Senhor, meus queridos. Estou passando por aqui para falar de um assunto muito importante. E eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo o máximo que você pode. Deixa aqui no nosso canal seu joinha, se inscreve, ativa o sininho, porque essa é uma mensagem muito forte e tem muita gente que precisa receber esta palavra, ser alcançado por esta palavra. Eu quero falar sobre os muitos desafios que a mulher sofre na nossa sociedade, não só agora, como desde todos os tempos. As mulheres têm conquistado muitos espaços, mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita para que a mulher seja valorizada do jeito que ela é, para que a mulher seja enxergada como Deus a enxerga, como Deus a ama. E eu queria lhe pedir muita atenção nesse texto, nessa mensagem que eu vou passar para você. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração e isso tem me deixado muito preocupada, porque muitas mulheres, em pleno século XXI, com todos os recursos que nós hoje temos, têm se submetido ao espancamento, a apanhar dos seus maridos, dos seus companheiros, dos seus cônjuges. Em pleno século XXI, muitas mulheres têm se submetido à tortura física, à tortura psicológica, à tortura emocional de companheiros que não sabem o valor verdadeiro que uma mulher tem. E pasmem, o último pedido de oração que recebi, a pessoa que, é claro, não vou mencionar o nome, disse que estava orando muito a Deus e pedindo respostas e não recebe diante do que tem acontecido com ela, porque o marido a espanca constantemente e logo em seguida quer que ela tenha um relacionamento íntimo com ele. Isso é coisa de homem mau, sem caráter, e não sei se eu posso chamar de psicopata, mas o que eu respondi para ela e o que eu vou responder para você, que talvez esteja nessa mesma situação, é que em casos como esse, a gente não precisa orar a Deus pedindo resposta. A gente não precisa buscar a Deus para saber o que Ele quer que a gente faça diante de uma situação como essa. O nosso Deus foi quem constituiu todas as autoridades que existem. E as leis já estão aí para defender a mulher diante de homens como esse, sem caráter e que sem dúvida merece estar na prisão e pagar pelo que ele tem feito com a sua companheira. Imagina espancar, bater e em seguida exigir que ela tenha relações com ele. Isso é o cúmulo do absurdo. Esse homem merece passar o resto dos seus dias na cadeia. Irmã, mas e a submissão que a Bíblia manda a gente ter? E a submissão que a palavra de Deus diz que a gente tem que ter? Eu vou lhe explicar algo. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Olha aí, eu quero ler para você versículo 22 e o 25. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido como nós nos submetemos a Deus. Nós não nos submetemos a Deus para sofrer. Nós não nos submetemos a Deus para apanhar. Nós não nos submetemos a Deus para sermos torturadas. E olha aqui, a responsabilidade maior pesa sobre os ombros dos homens, daquele que se constitui o chefe da família, o cabeça do lar. O texto diz: eles devem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Seu marido tem amado você do jeito que Cristo amou a sua igreja? Jesus deu a própria vida. Ele fez isso com preço de sangue, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então, em nome de Jesus, não aceite esse tipo de tortura. Não aceite. Se o seu marido não tem te amado como Cristo amou a igreja, se ele não tem se entregado por você como Cristo se entregou pela sua igreja, ele não merece o seu amor, ele não merece o seu cuidado, ele não merece o seu zelo, ele não merece que você esteja com ele. E você não precisa mais orar e pedir resposta a Deus para isso. Não precisa.
A Bíblia já tem a resposta. E as leis também já têm a resposta para esse tipo de homem que, quem sabe, aprendeu com o pai, que batia na mãe, que batia muito nas filhas. Olha, apanhar de homem só do nosso pai. E mesmo assim, isso tem limites. Não aceite. Não tolere. Denuncie. Denuncie mesmo. Se você não tiver coragem de denunciar, o mínimo que você pode fazer é abandonar este lar. E muitas vezes mulheres não fazem isso porque dizem assim: mas eu não tenho emprego, eu não tenho uma família, mas eu tenho filhos para criar. Minha irmã, se aconteceu a primeira vez só, senta, conversa, tenta remediar. Mas se isso já virou uma rotina, se isso já virou um costume, então você tem que tomar uma decisão. Vai para a luta. Vai para o campo de batalha. Deus será com você. Ele é a tua força. Você não depende de homem, você depende de Deus. Você não depende de homem, você depende de Deus. Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai mostrar uma saída para que você possa ganhar o seu pão, trazer o seu sustento, criar os seus filhos. Eu falo isso com muita propriedade, porque tive que assumir a responsabilidade de pai e mãe quando meu filho tinha apenas 2 anos e meio de idade. Mas eu não aceitei apanhar, eu não aceitei me submeter, eu não aceitei estar debaixo dos pés de um homem que não teme a Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Tome coragem. Tome coragem, tome atitude e iniciativa. Deus será com você. Apanhar não. Está aí a Lei Maria da Penha. Está aí as autoridades competentes. Denuncie e tome já uma atitude. Jesus te ama, você é preciosa. Você é mais preciosa do que você pensa. Tem homens que vivem torturando as suas esposas, dizendo que ela não tem valor, que ela é burra, que ela não aprendeu nada, que ela depende dele para comer, para vestir, para viver. Você não depende de ninguém, você depende de Deus. Você tem mais força do que você imagina. Então se levante, reaja. Deus está com você. E pode contar comigo nessa guerra, em oração e no que for necessário. Deus te abençoe. Compartilha. Tem muita mulher que precisa ver esse vídeo. Não importa se ele é pastor, se ele é presbítero, se ele é evangelista, se ele é apóstolo, se ele é profeta, se ele é um anjo. Não importa. Se ele não está amando você como Cristo amou a igreja, esse homem não te merece e ele não merece ter você do seu lado. Ter você do lado dele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.